Olá, meu irmão, prazer estar aqui com você, que você tenha uma boa tarde e graças a Deus nós estamos aqui para analisarmos um pouco mais da palavra do Senhor. E a temática para a nossa tarde é uma pergunta: a igreja é o novo Israel de Deus? E aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião e a sua posição? A igreja substitui Israel? E a igreja é uma continuação de Israel? Ou será que são grupos distintos e separados? Israel é uma coisa, igreja é uma coisa. Meus irmãos, existem dois grupos relacionados a essa temática. Então, dentro dessa temática, existem dois grupos relacionados a isso. Quais são esses dois grupos? Existem aqueles que acreditam que a igreja é o novo Israel de Deus, ou seja, que a igreja é uma continuação de Israel. Então, o Israel do Antigo Testamento, eles também são igreja, fazem parte da igreja, e a igreja que nós temos aparecendo no Novo Testamento já é esse novo Israel de Deus. É tudo a mesma coisa, é uma linha só, não tem nenhuma divisória. Então, existe esse grupo. Mas existe um outro grupo que acredita que são coisas separadas, são povos separados. Israel, nacional é Israel, e a igreja é um outro povo distinto de Israel. Talvez exista um terceiro grupo que diga assim: eu não estou nem aí, não me interesso por isso, né? Isso aí não é importante, né? Entrar nessa discussão, entrar nesse debate, nesse dilema. Olha, quando uma pessoa diz assim, ela simplesmente ou automaticamente está dizendo que ela não se interessa também por uma gama de versículos da Bíblia, ela não se interessa e não se importa por várias profecias da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Se está na Bíblia, é um assunto importante. Se está na Bíblia, você tem que ter uma definição. Se está nas Escrituras, é importante. Então, nós não devemos ignorar nada que esteja na Escritura. Seja uma vírgula, uma palavra. Tudo que está na Bíblia é importante e a gente precisa analisar, a gente precisa ter uma interpretação, a gente precisa ter, então, uma definição de identificação com alguma posição sobre o que o texto está dizendo. Então, meus irmãos, é um assunto importante. Então, vamos analisar? Então, existem esses dois grupos aí. Aqueles que acreditam que a igreja é uma continuação de Israel e os que acreditam que Israel é Israel, igreja é igreja e um não tem nada a ver com o outro nesse sentido. Evidentemente, eu faço parte desse grupo, que acredita que Israel é Israel, igreja é igreja. São dois povos distintos, onde Deus tem planos para esses dois povos. Então, a igreja não é continuação de Israel. E eu fico nisso imaginando que aqueles que acreditam que a igreja é uma continuação de Israel, que é tudo uma mesma linha, o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento acaba sendo uma coisa só, eu fico imaginando que esse grupo ele enfrenta um grande problema de interpretação quando se depara com alguns versículos que são direcionados especificamente a Israel. Meus irmãos, Deus ele fez promessas específicas para a nação de Israel que não tem como eu aplicar isso para a igreja. Não tem como eu pegar esses textos e ficar alegorizando, trazendo ali uma interpretação alegórica, uma interpretação figurada e de alguma maneira espiritualizada tentar aplicar isso para a igreja. Olha, eu vou acabar matando o texto quando eu faço isso. E quando eu olho para algumas promessas específicas a Israel, é impossível pegar essas promessas que foram feitas a Israel e aplicar para a igreja. Não tem como aplicar para mim, não tem como aplicar para a igreja, falar que o texto está dizendo da igreja ou para a igreja. Não tem como eu fazer isso. O que é dito para Israel, Deus está prometendo especificamente para a nação de Israel. E isso não deve ser jogado para a igreja. Então nós devemos entender que Deus ele escolheu a nação de Israel e quando Israel rejeitou a Jesus Cristo, Deus deixou Israel de lado e começou a trabalhar com outro povo que nasceu em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste. Que povo é este? A igreja, que é formado de judeus que creram em Jesus Cristo e de gentios que creem em Jesus Cristo. A igreja, a partir de então, Deus está trabalhando com a igreja e deixou Israel de lado. Quando a igreja for retirada daqui, Deus voltará a trabalhar com esse povo a partir do período da tribulação, onde acontecerá a conversão nacional da nação de Israel. Então, Deus, mais uma vez, volta a trabalhar com a nação de Israel. Meus irmãos,
Então perceba bem, eu vou apresentar aqui para vocês algumas promessas específicas para a nação de Israel. E você vai perceber que esse grupo que acredita que a igreja é uma continuação de Israel, vai enfrentar vários problemas com essas profecias. Vai ter que alegorizar a sua interpretação para tentar encaixar para a igreja. Vai ter que espiritualizar. Na verdade, vai ter que matar o texto, acabar com o que o texto está dizendo, para de alguma maneira jogar isso para a igreja. Olha só, na palavra de Deus, ele prometeu para a nação de Israel uma terra ampla. Uma terra ampla, ele dá as medidas dessa terra. Fala da onde essa terra vai, aonde essa terra termina, que isso pertenceria à nação de Israel. Olha só o que diz Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus falando com Abraão. Diz assim o texto: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Meus irmãos, perceba a extensão da terra que Deus concedeu para a nação de Israel. Desde o rio do Egito, e qual é o rio do Egito? O rio Nilo, até o grande rio Eufrates. Meus irmãos, nunca na história da nação de Israel eles conseguiram ter esse domínio completo de toda essa extensão de terra, nem no período do rei Salomão. Então, o rei Salomão foi o período que a nação de Israel conseguiu estender mais as suas tendas, né? Estender mais ali o domínio sobre a terra, mas eles ainda não alcançaram ao que Deus prometeu. Quando é que isso será cumprido? Evidentemente no milênio. E agora, como que eu vou pegar esse texto que para Israel foi prometido o domínio, desde ali, e essas terras, né, para ser para eles, desde o Egito até o grande rio Eufrates, como que eu vou pegar isso e aplicar para a igreja? Como que eu aplico para a minha vida e para a sua vida? Como que eu posso transferir? Não, esse versículo está agora trazendo uma promessa para a igreja. Você vai ter que alegorizar, você vai ter que espiritualizar, você vai ter que dizer, olha, o que o texto está dizendo não é isso que ele está dizendo. Eu vou trazer aqui o que está escrito nas entrelinhas, uma maneira alegorizada para tentar aplicar isso para a igreja. Mas não tem como. Meus irmãos, nós temos que ter diante da Bíblia uma interpretação literal. E quando nós olhamos para essa literalidade das Escrituras nessa interpretação, nós percebemos que essa promessa foi feita para a nação de Israel. Não tem como aplicar para a igreja. Por acaso você tem algum terreno reservado nessa localidade, ali entre o rio do Egito até o grande rio Eufrates? Não tem como aplicar para nós, porque isso é uma promessa específica para a nação de Israel. Aquele terreno, esse espaço pertence à nação de Israel e Deus vai conceder à nação de Israel. E evidentemente, no período do milênio, eles terão todo esse domínio. Então, isso é aplicado para a nação de Israel, uma promessa de uma terra ampla. Mas vamos ver mais promessas que foram feitas à nação de Israel? Uma outra promessa é que Israel irá reinar sobre todo mundo e sobre todos os povos. Olha o que diz Isaías, capítulo 2, versículo 2 a 4, diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Meus irmãos, uma profecia bem específica à nação de Israel, dizendo que o Messias estará governando o mundo inteiro a partir da nação de Israel. Israel será o centro do mundo, onde todos os povos subirão para Jerusalém. Todos os povos irão para Israel. Daí, na Bíblia nós temos as ordenanças que os líderes das nações terão que de ano em ano, as famílias, ir lá para Jerusalém. E eles vão aprender a palavra de Deus que sai dali, ou seja, porque Cristo estará ali. Israel será o centro do mundo. Quando isso aconteceu na história? Olha só, isso vai acontecer evidentemente no milênio, mas se eu sou um amilenista, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar esse texto e
alegorizar esse texto para aplicar para a igreja e para o cristianismo hoje. Meus irmãos, não tem como eu fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles vão tentar alegorizar, vão dizer, não, o que está escrito não é o que está escrito. Nós temos que ler as entrelinhas, nós vamos espiritualizar esse texto para aplicar para a igreja. Não, quando fala de reino de Cristo, está falando que o reino espiritual de Cristo, ele já assenta no trono de Sião, já assenta no trono de Davi, ele já está reinando. Não, meus irmãos, nós devemos entender que Cristo vai voltar aqui na terra, como o texto está mostrando para nós claramente. Ele vai pisar os seus pés aqui na terra e a partir de Jerusalém ele vai reinar sobre o mundo inteiro. E nós entendemos, sendo o período do milênio, esse período do reino mundial de Jesus Cristo, onde a nação de Israel será o centro. Como que eu aplico isso para a igreja? Não tem como aplicar para a igreja. A igreja aqui na terra não tem uma localidade. Israel tem, eles têm uma terra, eles têm uma localidade, mas para a igreja não tem uma terra prometida aqui, numa localidade. As nossas bênçãos são espirituais. As bênçãos da nação de Israel são bênçãos terrenas. Deus, ele conferiu bênçãos terrenas para a nação de Israel, mas as nossas bênçãos são bênçãos espirituais. Nós temos uma nova Jerusalém, mas para Israel é prometido um reino aqui na terra. Então note que isso não tenho como pegar esse texto e transferir essa governança mundial para a igreja. Não, aqui está falando da nação de Israel, está falando do Messias de Israel, aqui está falando de Israel no centro do mundo, da governança do mundo. Então não tenho como eu jogar isso para a igreja. Uma outra e última aqui promessa que foi feita para Israel é uma promessa de restauração, que Israel um dia voltaria aos planos do Senhor. Olha só o que diz Romanos capítulo 11, 25 ao 27 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Meus irmãos, aqui está falando diretamente à nação de Israel. Todo o Israel será salvo. Não tem como eu pegar esse texto e aplicar para a conversão da igreja. Não, aqui está falando sobre a restauração da nação de Israel. Eles rejeitaram a Cristo, mas eles no futuro serão restabelecidos ao plano de Deus. Eles serão salvos, terá uma salvação nacional para o remanescente de Israel que se arrependeram de seus pecados e se voltarem para Jesus Cristo. Eles voltarão no centro da vontade de Deus. Hoje, Israel é uma casa deserta, como diz Mateus capítulo 23, dos versículos 37 ao 39. O versículo 38 diz: você ficará deserto, nação de Israel. Hoje Israel é uma casa deserta. Deserta em que sentido? Não tem reis na nação de Israel, não tem sacerdotes, não tem profetas. Deus não está usando a nação de Israel para falar ao mundo. Hoje Deus usa a igreja. Israel ficou sendo deixado de lado. Mas um dia, quando a igreja subir e na tribulação Israel se converter, então nós vemos essa promessa se cumprindo, a promessa da restauração da nação de Israel. Meus irmãos, perceba que todas essas três, apenas essas três que nós citamos aqui, existem muitas outras promessas para a nação de Israel, mas o que nós podemos perceber aqui é que são promessas específicas para a Israel ou o Israel nacional. Eu não tenho como eu pegar esses textos, por exemplo, e alegorizar esses textos aplicando para a igreja. Se eu tentar fazer isso, o que eu vou estar fazendo? Eu estou matando o texto. Olha só que frase interessante para a gente concluir aqui. Michael Vlach, ele escreveu o livro Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Ele diz o seguinte no seu livro, abre aspas, preste bem atenção. Afirmar que a igreja recebe as promessas, mas o Israel nacional não, é como fazer maravilhosas promessas para o seu filho e então adotar um outro para depois dar a este último as bênçãos que havia prometido ao primeiro.
fecha aspas. Olha só que interessante, se eu entender então que essas promessas que foram feitas à nação de Israel se aplicam diretamente à igreja, então é como eu ter dois filhos e eu chegar para um primeiro e falar para ele, olha, eu vou te prometer isso, fazer várias promessas para eles, mas futuramente eu não cumpri nada com ele e transferir todas essas promessas para o outro. É a mesma coisa, então nós percebemos aqui que Deus ele tem esses dois povos distintos, a nação de Israel, que Deus escolheu no Antigo Testamento, mas hoje é uma casa deserta e rejeitada por Deus temporariamente, e Deus tem a sua igreja, que é formada de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo e fazem parte do corpo de Jesus Cristo. Quando a igreja for retirada, Deus voltará a trabalhar com essa nação, Deus voltará a trabalhar com esse povo, e eles terão mais uma vez a oportunidade de então se arrependerem dos seus pecados e voltarem aos planos de Deus. E evidentemente a palavra de Deus nos revela que haverá uma salvação nacional para a nação de Israel, onde o remanescente será salvo. Então nós vemos que Israel continua nos planos de Deus, não foi varrido dos planos de Deus. Deus não pegou uma borracha e apagou Israel do mapa. E nós não devemos dizer que a igreja é uma continuação da nação de Israel, transferindo todas as promessas que foram feitas para Israel nacional, alegorizando, aplicando para a igreja. Então eu não posso fazer isso. Então, respondendo à pergunta, a igreja é o novo Israel de Deus? A resposta é não. Deus continua com o seu Israel e ele voltará à nação de Israel para o plano do Senhor. Então nós temos aí povos distintos, né? Planos diferentes que Deus está trabalhando em dispensações diferentes com os grupos diferentes. Que esta live tenha sido elucidativa para você, que tenha sido explicativa e você possa ter entendido melhor o plano de Deus para a igreja, o plano de Deus para a nação de Israel, entendendo que não fazem parte da mesma linha. Então, a igreja não é uma continuação de Israel, mas se tratam de povos diferentes. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida de sua família e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.